E agora eu vou colocar no modo de apresentação. Aí. Pronto. Estão conseguindo ver aí a tela? Direitinho? Apresentação? Beleza? Então tá bom. Nós vamos começar a nossa aula com uma oração. Eu vou pedir para o presbítero Tarcísio... Ih, ele saiu ali. Eu vou fazer essa oração então, aí depois a gente começa a nossa aula, tá bom? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã que estamos aqui para aprender um pouco mais de ti, da tua palavra, para aprender um pouco mais do teu reino. Ó Pai, perdoa as minhas falhas e fraquezas. Reconhecemos, Pai, que necessitamos de ti, do teu cuidado, da tua iluminação. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender um pouco mais de assuntos que dizem respeito à nossa igreja, à tua igreja, Pai. Fica conosco, ajuda-nos, ó Pai eterno, a sermos melhores cristãos, mais santos e mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço no nome dele, Pai. O Senhor da nossa vida, o mediador e consumador da nossa fé. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá, bom dia oficial agora, a Lívia está entrando aí, deixa eu ver se tem mais alguém na sala de espera. Não. Então a Lívia está chegando. Então a aula de número 12, como sempre eu mostro o livro, tá? Da nosso curso de catecúmenos, a segunda parte da nossa aula, tá bom? Faltam só mais uma, na verdade duas aulas, né? Mas é a aula 13, que é a aula sobre escatologia, tá bom? A aula sobre escatologia, se Deus nos permitir, acontecerá nos próximos 2 domingos, e aí encerramos praticamente o nosso curso. Aí, provavelmente, nós veremos uma forma aí, provavelmente não, nós estamos vendo, né? Uma forma de nós entregarmos fazer uma avaliação do curso, tá? É uma provinha tirada dos exercícios que vocês fizeram. Essa provinha é mais para ajudar vocês mesmo a estudar e ver como é que vocês estão para a entrevista com os presbíteros, tá? A oitiva com os presbíteros. Então, estamos aí praticamente no final do nosso curso. Tá? Até o final de outubro, nós concluímos nosso curso agora no final de outubro. Tá? 2 domingos aí, mais um de avaliação, e aí estamos prontos aí para a oitiva, que acontecerá em algum momento de novembro. Não sei se o Conselho já confirmou uma data, Tarcísio, você sabe? Não, quer dizer, se o Conselho confirmou, você sabe. Ainda não. Não, Diogo, ainda não. Vamos conversar essa semana para ver se a gente consegue aí. Aqueles que tiverem dificuldade de datas ou que tiverem datas que possam já confirmar a presença, que a gente já houve no passado alguns exemplos de pessoas que foram fazer vestibular, que estavam estudando. Temos aí o caso do nosso irmão Danilo, que joga basquete, tem que cumprir, né, a jornada dele. Então, o dia que tiver de folga aí, a gente passa aí as datas que a gente vê a melhor, tá bom? Isso. Eu acho que o que poderia fazer, irmãos, é assim, na verdade não, seria interessante vocês fazerem todo mundo passar a disponibilidade dos domingos para o Tarcísio. Por exemplo, estou livre primeiro, segundo, terceiro domingo de outubro. E aí o conselho pode... De outubro, não, desculpa, de novembro. E aí o conselho vai tentar encontrar uma data ali que todo mundo esteja livre nesse domingo. Entendeu? Então, passem a disponibilidade de domingos para o Tarcísio, que aí ele apresenta isso no conselho lá, o conselho leva isso em consideração, tá bom? Na hora de montar o dia ali, o cronograma de entrevista, tá bom? Então, quem puder passar, passe. É assim, quem puder passar e quem não puder passar é obrigado a aceitar qualquer data, né? Então, passe as suas datas para o presbítero Tarcísio, tá?
Bem, vamos lá então, com a nossa aula aqui. Então, aula número 12, o livro é Curso de Catecúmenos, SOCEP Z3, o autor é o reverendo Adão Carlos do Nascimento, os professores é o presbítero José Tarcísio Maciel e eu, Diogo, tá bom? Eu sou o Diogo. Vamos lá. Vamos à nossa leitura, que está em Malaquias 3, de 8 a 10. Leitura que fizemos na aula passada, mas faremos a mesma, tá bom? Malaquias é o mesmo assunto, então é só você chegar em Mateus e voltar um livro. Chega em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e volta um livro, que é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Vou ler para vocês, tá? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, texto aí de Malaquias 3, de 8 a 10. Na aula passada, irmãos, nós vimos onde está alicerçado a doutrina, né, ou o ensino do dízimo. Nós vimos isso no Antigo Testamento e fomos até os evangelhos, né? Então, nós usamos aí a base do Antigo Testamento. É claro que a aula não foi exaustiva, né? Não, assim, no sentido de zerar o tema, né? Trabalhar ou esgotar o tema, mas foi no sentido assim, foi uma visão panorâmica do Antigo Testamento e do período dos Evangelhos, no que diz respeito a como era visto a questão do dízimo e da oferta, tá? Hoje nós vamos ver um pouco mais nas epístolas, tá bom? Eu procurei manter a aula hoje no Novo Testamento, parte nas epístolas, parte nos evangelhos também, lembrando, porque na aula passada eu tratei do Antigo Testamento e dos evangelhos, e hoje dos evangelhos em diante, porque os evangelhos tratam do período, os evangelhos que eu falo são os 4, não estou falando do evangelho, da boa notícia, estou falando dos livros que a gente categoriza na Bíblia de evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Então, os evangelhos aí, esses 4 livros, eles tratam do período de transição entre a Antiga e a Nova Aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Vamos lá, então, eu procurei, então, manter a nossa aula nessa questão e numa questão prática também para o nosso dia a dia, né? Hoje, como estão as coisas, para que serve o dízimo, para que servem as ofertas, tá? Vamos lá. Na aula passada também eu fiquei mais na questão do dízimo. Hoje eu ficarei mais na questão da oferta, tá bom? Então, se na aula passada a ênfase maior foi no dízimo, hoje a ênfase maior é nas ofertas. Não quer dizer que eu não vou tratar de dízimo. Vocês vão ver que no final a gente vai fechar tudo e vai amarrar as coisas aí, tá? Mas vamos lá. Dízimos e ofertas. O que o Novo Testamento fala sobre dízimos e contribuições, ou ofertas, tá? Oferta aí no sentido financeiro, a contribuição financeira. Eu enumerei aqui 4 coisas que o Novo Testamento fala a respeito disso, das contribuições e do dízimo, tá? E depois, como eu sempre não, mas muitas vezes eu já fiz, eu vou pegar cada uma delas e conversar com vocês, tentar explicar para vocês cada uma delas, tá bom? Então, o primeiro, que a igreja, melhor, o Novo Testamento fala sobre, sempre que vocês virem, eu vou explicar, mas eu acho que está claro para vocês, NT é Novo Testamento, tá? E AT é o Antigo Testamento. Eu uso a forma abreviada só para poder economizar espaço aqui, tá bom? O que o NT fala sobre os dízimos e contribuições?
A igreja, aqui no sentido os cristãos, tá? A igreja no sentido dos cristãos, não a igreja instituição. Uma diferençazinha é que quando a gente fala de igreja instituição, o I é I maiúsculo, tá? Quando é I minúsculo, estou falando da igreja, ou prédio, ou as pessoas que compõem a igreja, tá bom? No caso, eu estou falando das pessoas que compõem a igreja, né? Os cristãos. A igreja precisa sustentar aqueles que a pastoreiam. Então, o primeiro ponto é que a igreja tem que sustentar, ela precisa sustentar aqueles que cuidam dela, aqueles que a ensinam, tá? Aqueles que a pastoreiam, tá bom? Então, aqueles que pastoreiam a igreja precisam ser sustentados por ela, tá? E o Novo Testamento trata disso, tá bom? Isso é bastante importante guardar na mente, porque eu já vi muita conversa por aí. Não, porque o dízimo era só para órfão e viúva, tal, tal, tal. Não é bem assim, tá? A igreja tem que sustentar aqueles que cuidam dela, aqueles que cuidam do ensino e tudo mais, tá bom? Segundo ponto aqui, a igreja deve auxiliar os vulneráveis em suas dificuldades. A igreja, os cristãos devem ajudar ou sustentar aqueles que a pastoreiam, mas ela também deve auxiliar, também deve auxiliar os vulneráveis em suas dificuldades. Quem eu estou falando de vulneráveis aí? Aquele pessoal que tem dificuldade econômica, tá? No Novo e no Antigo Testamento, o grupo não é o único, tá? Mas o grupo com maior dificuldade eram os órfãos e viúvas, tá? No mundo antigo, que é o mundo do Antigo Testamento e do Novo, tá? No mundo antigo, o trabalho ele era praticamente realizado por homens. Quando uma mulher perdia o seu marido, ela ficava sem o seu sustentador financeiro, tá? O mundo era diferente de hoje, tá bom? Muito diferente. Um erro que todo historiador não deve cometer e que muitos cometem é você olhar para o passado com o olhar de hoje. Não espere que o cidadão romano, há 2.000 anos atrás, pense como você pensa hoje, tá? Nem o judeu, nem o grego, nem ninguém. Por quê? Porque eles tinham uma visão de um mundo completamente diferente do que nós temos hoje, tá bom? Por isso, quando o homem, né, o marido, falecia, a mulher ficava em situação bastante complicada. Quando essa moça era ainda jovem, né, a viúva era nova ainda, porque no mundo antigo também, os homens eles casavam não muito jovens. Os homens casavam por volta de 30, quando ele se tornava adulto, e entre 30 e 40 anos, mas poderia casar até mais velho que isso. Às vezes ele já era viúvo, tá? Então ele casava-se novamente. E a mulher? A mulher casava-se a partir da menstruação, tá? Então o mundo antigo também enxergava a questão. Hoje nós olharíamos uma mocinha que menstruou com 13 anos, com um homem de 40 casar com ela como pedofilia, mas no mundo antigo não era assim, tá? E não precisa ir muito, muito, muito atrás, não. Se vocês já leram o romance, né, da Romeu e Julieta, a mãe da Julieta na história, ela comenta que a Julieta já estava velha para se casar. E a Julieta tinha entre 13 e 14 anos. Então, isso é século XVI, tá? Então, há 500 anos atrás, 13, 14 anos já estava começando a ficar velha para se casar. Então, as moças casavam-se novas, tá bom? Mas às vezes acontecia assim, elas estavam lá com 16, 17 anos, o marido morria por alguma doença, alguma coisa que aconteceu, um acidente, alguma coisa, assassinado ou coisas assim, e essa moça ainda estava nova, ela poderia se casar. Até havia uma lei, muitos povos antigos seguiam essa lei, que os irmãos mais novos deveriam casar-se com as viúvas dos irmãos mais velhos. Apesar que isso poderia acontecer também ao contrário, tá? Um irmão mais velho e viúvo poderia casar com uma viúva do irmão mais novo, enfim, os irmãos ou parentes mais próximos deveriam, embora não fossem obrigados, mas eles poderiam
casar-se com a viúva para suscitar filhos a ela, para que esses filhos, ao crescerem, cuidassem da mãe. Então, o grupo vulnerável, o grupo de viúvas era um grupo muito vulnerável. O órfão também, tá? O órfão, quando era criança ainda, ele estava em situação bastante complicada. O pai morreu, né? Se a mãe morreu também, ele está complicado. Ou se a mãe já é velha, ele está numa situação difícil aí, sem ter alguém que o sustente, tá? Então, a igreja deveria sustentar, cuidar desses vulneráveis em suas dificuldades. O Novo Testamento também ensina que a igreja deve contribuir para o avanço do evangelho, tá? O evangelho, ele precisa ser pregado, ele tem que ser pregado, é uma ordem de Cristo, tá? Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda, né, a toda criatura, começando em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Quem é que sustenta esses missionários, esses homens que vão levar o evangelho? A igreja, tá? Como que ela sustenta? Através de recursos financeiros. E aí o quarto ponto é aí qual o valor dessa contribuição, tá? Aí está também o Novo Testamento trata um pouco a respeito disso, do valor. Porque uns dizem, mas o dízimo na Bíblia não diz que tem que ser, o Novo Testamento, melhor dizendo, não diz que tem que ser o dízimo. Então quanto que é? Tá? Não é 10%, então quanto é? Tá? Então eu espero que assim, ao responder essas indagações e explicar esses pontos, eu consiga deixar mais claro essa questão para todos nós, tá bom? Vamos lá. Vamos ao primeiro ponto aqui. Primeiro, a igreja, os cristãos, precisam sustentar aqueles que a pastoreiam. Olha só, a Bíblia fala, Jesus, na verdade, né? O que a Bíblia fala já é muito importante, muito importante. Agora, o que Jesus fala é muito, muito importante, tá bom? É difícil você colocar graus de dificuldade, de importância, melhor dizendo, importância, porque aquilo que os apóstolos falam, eles falam com a autoridade de Deus, então tem o mesmo peso. Mas quando Jesus está ensinando a coisa, é Jesus, né? É Jesus que está falando. Veja, digno é o obreiro do seu alimento. Vamos ler, eu vou ler bastante textos bíblicos para vocês hoje, tá? Mateus 10, de 5 a 10. Se você, eu não vou esperar você a encontrar, porque eu não sei se você está, até se você está procurando, tá bom? Então eu já vou lendo para vocês, mas eu vou encaminhar esse PowerPoint, e depois você pode pegar os textos lá para dar uma conferida, tá bom? Então, vou ler aqui Mateus 10, de 5 a 10. Olha o que diz aqui, ó. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Então, inicialmente ali, Jesus enviou eles até a cidade de Jerusalém, em volta de Jerusalém, melhor dizendo, cidades da Judéia, tá? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Todo mundo para por aí, né? Recebeu de graça, dê de graça, então o pregador, o pastor, ele não pode cobrar, é verdade. Vamos seguir aqui, ó. Ele recebeu de graça ele tem que dar. Eu não posso cobrar pelos meus serviços. Não vos proveis, agora vem o ponto importante para nós, um ponto importante, não é o ponto importante, mas é um ponto importante que está relacionado à nossa aula. Não vos proveis de ouro, nem de prata, ou seja, eles iriam com a roupa do corpo, tá? Nem de cobre nos vossos cintos. 10. Nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, vocês não vão levar dinheiro com vocês não vão levar 2 mudas de roupa, naquela época era diferente de hoje, tá? Você ter 2 mudas de roupa, você é um burguesinho, você é um burguês, entendeu? Você é um milionário. Exagero, né? Mas ter 2 mudas de roupa, 3 mudas de roupa, era difícil ter, tá bom?
capa, então, era complicado. Você ter uma capa, você já era um cara diferenciado. Não é rico, mas você já está ali quase perto da classe média. Ter 2 capas, você já é um ostentador, tá bom? Então, Neoforge, ou seja, você não vai levar nada, você vai do jeito que vocês estão, vocês vão para a viagem, para fazer missões, para pregar, tá bom? Ali próximo ali, é evangelismo. Por que vocês não devem levar nada disso, embora nenhum de vocês possa cobrar nada? Porque digno é o obreiro do seu alimento. As pessoas têm que sustentar vocês. Vocês não vão cobrar, mas eles vão te sustentar, tá? Então, veja só, a igreja ela deve sustentar os seus obreiros, tá? Elas precisam sustentar os seus obreiros. Por quê? Porque eles são dignos do alimento, tá? Eles são dignos, pelo trabalho que eles estão realizando, eles precisam ser sustentados, tá bom? Eles não têm como trabalhar o foco dele em outra coisa, porque o foco deles é trabalhar na pregação do evangelho. Para Jesus, né, e para Deus, a pregação do evangelho é algo tão importante que esses indivíduos que se tratam desse trabalho, tá? Cuidam desse trabalho, se especializam nesse trabalho, eles devem ser sustentados de forma digna, tá bom? Não é deixar o cara passar fome, é tratá-lo de forma digna, tá? Do seu alimento. Outro texto que é um pouco parecido com isso com esse, só que aí lá o termo não é alimento, é salário, tá bom? Veja o que está escrito em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Está escrito assim, ó. 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Para você entender de que dobrados honorários está falando aqui, é que eu vou citar depois os textos que estão para trás, tá? Por isso que eu não estou voltando ali o versículo 16, 15 e tal. Mas ele está dizendo que as viúvas devem ser socorridas nas suas dificuldades e tudo mais, tá? Mas o obreiro, tá? Os presbíteros, aí o Tarcísio, segura aí, Tarcísio, é para você também, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, se as viúvas devem ser sustentados, muito mais, o dobro deve ser dado aos presbíteros, tá? Aos anciãos, aqueles que cuidam, aqueles que pastoreiam a igreja. Eu vou ler o 17 aqui de novo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Olha só, o texto colocou um porém aí, né? É qualquer um que é digno de dobrado honorário? Não, aqueles que presidem bem, tá? E aqueles que se fadigam na palavra e no ensino. Também exige aí uma cobrança dos presbíteros, enfim, do pastor, né? Que ele deve se... Oi? Pode falar. Só uma crença. Só um adendozinho aí, no nosso caso, pode ser que paire dúvida aí, né? Presbítero na igreja presbiteriana não recebe nada. Isso. São os presbíteros docentes, que são os pastores. Isso. Nós somos voluntários na causa. Recebemos, sim, como todos nós, a graça de Deus. Isso. O que o presbítero Tarcísio mencionou agora, irmãos, é aquilo. Lembra quando nós tratamos do governo da igreja? Existem 2 tipos de presbíteros na nossa igreja presbiteriana, tá? Os presbíteros docentes e os presbíteros regentes, tá? O Tarcísio ele está se referindo ali à questão do presbítero regente. Ele não recebe salário pela igreja presbiteriana. Quem recebe é só o presbítero docente, que é o pastor, tá bom? É isso aí. Então, não pense que os presbíteros recebem, todo presbítero lá, olha lá e já começa a imaginar quanto que o Tarcísio está recebendo, né? Ou quanto que o
né, o presbítero Kimura está recebendo, tal. Eles não recebem, eles trabalham voluntário pela igreja e o pastor, ele recebe, ele é o pastor é o presbítero docente da igreja e ele recebe, ele foi separado somente para cuidar desse tipo de trabalho, tá? Então, como ele não realiza outro trabalho, ele recebe da igreja, tá bom? A igreja sustenta ele para que ele possa ficar disponível para esse trabalho. Versículo 18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, tá? Olha que interessante essa linguagem que Paulo utiliza aqui. Ele não é o único que utiliza, Jesus também utiliza esse símbolo, mas lá no Antigo Testamento, Deus já estava dizendo para o povo, olha, quando o boi estiver arando a terra de vocês, não tampe a boca dele, porque o pessoal era tão mesquinho ao ponto de não deixar nem o boi comer, tá? Enquanto ele está trabalhando, para que ele não coma sementes ou alguma coisa assim que possa ser utilizada para a comida do ser humano. E aí Deus falou, isso é não é desumano, porque um touro não é humano, né? Mas isso é maldade, né? Então, não pode. Você não pode amarrar a boca do boi, deixa ele comer, tá bom? E aí ele vai dizer, olha, se nem o touro pode ser amarrado à boca, imagino daquele que se fadiga ou trabalha de forma exaustiva pelo seu bem espiritual, tá bom? Outro texto também que fala sobre isso Paulo afirma que aquele que trabalha nas coisas espirituais tem o direito de ser sustentado pela igreja. Vamos ler 1 Coríntios 9, de 3 a 14. Tá? Hoje nós vamos ficar bastante com a Bíblia. Por quê? Para tentar diminuir ao máximo as dúvidas com relação a esse tema, tá? Então, capítulo 9, verso 3 de 1 Coríntios. Olha o que diz aqui, ó. Até o 14, é uma leitura um pouco extensa. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Está falando de Pedro, tá? Deixa eu só parar um pouquinho aqui. O que Paulo está falando? Irmãos, ele está falando para os irmãos de Corinto, lá de Corinto, né? Os não são corintianos, tá bom? Os irmãos da cidade de Corinto, uma cidade grega do mundo antigo. Ele está dizendo, olha, nós não temos direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Ali, irmãos, outras traduções, outras versões da Bíblia, traduzem por esposa, e é disso que Paulo está falando mesmo, tá? Os apóstolos, eles ficavam com as suas esposas, elas os auxiliavam, tá? Ou seja, precisava de dinheiro para sustentar o apóstolo e a sua família, tá bom? Como fazem os demais apóstolos, ou seja, todos os apóstolos eram sustentados pela igreja, inclusive com suas famílias. E aí ele vai dizer, inclusive Cefas, tá? Por que Cefas? Porque, se vocês já leram a carta de 1 Coríntios, vocês vão ver que Paulo, havia grupos ali na igreja, né? O grupo de Pedro, o grupo de Cefas, né? Que é Pedro, desculpa, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo e o grupo de Cristo, tá? Então, desses 4 grupos aí, 2 deles eram os apóstolos mesmo não tinham nada a ver com isso. O problema eram os cristãos ali, tá? Eram os partidários ali. Então, ele está falando, olha, o próprio Cefas, tem um grupo, eu sei que é um grupo aí que segue Cefas, que é Pedro, tá? Se ele pode, e os demais apóstolos também, por que eu não posso ser sustentado? Quando é para mim, vocês sempre sempre com uma vontade, tá? Ele continua. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, tá? Nós temos que continuar trabalhando e evangelizando vocês, ou seja, nós somos os únicos que
temos que, no caso de Paulo ali, fazer tendas, tá? Ele trabalhar, era um trabalho cansativo o dia inteiro, e à noite, quando ele deveria descansar, o que ele tinha que fazer? O que ele precisava fazer? Ele ia, na verdade, era o contrário, né? De dia, ele pregava o evangelho, porque era o horário ativo, e à noite, quando ele poderia descansar, ele tinha que trabalhar, virar ali, talvez, madrugada, trabalhando, para que ele pudesse sustentar a ele e ao Barnabé, porque a igreja não queria sustentá-los, tá? E Paulo vai falar, isso está errado, tá bom? Pensa aí na consciência, puxa na consciência de vocês e veja se o que vocês estão fazendo está certo, tá? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, e aí Paulo utiliza aí a questão do soldado, tá? A figura do soldado. O soldado, quando ele vai para a guerra, e aí ele está pensando no soldado romano, tá? Ele ia sustentado pelo Império Romano. Era o Império Romano que comprava armas para ele, era o Império Romano que comprava as tendas, era o Império Romano que comprava o fardamento e a armadura, era o Império Romano que pagava o soldo, que é o salário, tá? Para esse soldado. Ele vai às custas do império, tá bom? Do Império Romano, do reino. E aí Paulo está falando, olha, se eu sou um soldado de Cristo, então o reino tem que me sustentar, tá? Quem planta vinha e não come do seu fruto. Agora pensa o seguinte, irmãos, talvez você não esteja familiarizado muito com questões de vinha, mas pensa aí numa churrascada. Aquele que cuida do churrasco é o cara que mais come. Agora, você imagina um churrasco, o cara está trabalhando na churrasqueira e você fala para ele, ó, você não pode comer, tá? Eu estou te pagando aqui, ou melhor, não estão nem pagando, né? Você vai vir na minha festa, você vai ficar na churrasqueira, mas você não pode comer, tá? Então, é mais ou menos isso que eles estavam fazendo com Paulo. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como um homem ou não o diz também a lei? Ele está falando assim, olha, por acaso eu estou dizendo só de mim ou a lei não diz isso para vocês, tá? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo, com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a sua parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Olha só, se nós entregamos para vocês bens espirituais, será muito querer que vocês nos sustentassem? Se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo no Evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, mas ele não está feliz com isso, ele está censurando os crentes de Corinto. Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo assim, eu não vou aceitar salário de vocês não precisam me pagar, porque eu não quero que depois vocês venham falar alguma coisa contra mim. Tá? Então, Paulo já tinha bastante problema com aquela igreja era muito problemática. Então, Paulo fala assim, olha, tudo bem, vocês não querem pagar? Não precisa, tá bom? E se agora vocês quiserem pagar, eu não vou aceitar, tá? Mas vocês deveriam ter colocado a mão na consciência e pensar, é obrigação de vocês nos sustentarem, tá bom? Então, é um direito do obreiro ser sustentado pela obra do Senhor, tá? E Paulo recebeu ajuda, e teve vezes que Paulo recebeu ajuda, e ele ficou muito feliz com isso, e ele aceitou de bom grado. Havia uma igreja que era mais amiga de Paulo, que é a igreja de Filipenses, da cidade de Filipos, tá? E aí essa igreja contribuiu com Paulo, e Paulo aceitou de bom grado, e ele ficou muito feliz, agradeceu ali aos irmãos ali de Filipos, tá? E aí eu vou ler para vocês Filipenses 4, 18. 4, 18. Aqui. Mais uma. Recebi tudo, olha só, ele está agradecendo aos irmãos ali de Filipos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito, é o nome de uma pessoa, tá? Você pode pensar que não, mas é.
Epafrodito, uns alunos meus da escola, né, que eu dou aula, às vezes eu falo alguns nomes para eles e falam, pessoal, ô, professor, por que esse pessoal tinha um nome estranho? Aí eu falo para ele, você acha que seu nome é bonito, né? Você acha que se esse homem do mundo antigo lá, aí eu falo às vezes de faraós, Tutankhamon, por exemplo, ouvisse o seu nome, ele ia achar bonito. Aí eu falo para ele, os nomes são construções sociais. Então, Epafrodito era um nome normal lá no mundo grego antigo, né? Para nós é estranho, mas para eles era normal. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de sua parte como aroma suave, como sacrifício aceitado e aprazível. Versículo 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades, tá? Então, Paulo está falando, olha, eu estou suprido desde que Epafrodito passou para mim o dinheiro que vocês mandaram para mim, tá? Foi um dinheiro muito bom, estou suprido, de nada tenho falta, tá? Tá tudo tranquilo. E aí ele agradece e pede que Deus abençoe, né? Retribua, porque ele não tem condições de retribuir, tá bom? Então, Paulo recebeu ajuda, tá? Dos irmãos lá de Filipos e ele aceitou, tá bom? Tranquilo até aqui? Está tranquilo? Estão conseguindo entender? Eu espero que sim. Ninguém fala nada, então acredito que sim. Vamos lá. Próximo slide aí. Segundo ponto. A igreja deve auxiliar os vulneráveis em suas dificuldades, tá? As igrejas devem, ou a igreja deve socorrer as viúvas, tá? Atos 6, de 1 a 7. Eu vou ler aqui para vocês Atos 6, de 1 a 7. Livro de Atos, capítulo 6, verso de 1 a 7. Inclusive, esse é o texto que da escolha dos diáconos, tá bom? Veja só. Atos 6, de 1 a 7. Vou ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que está acontecendo? Todo mundo vendia suas propriedades. Dê uma lida depois ali nos primeiros capítulos de Atos, vocês vão ter um panorama do que está acontecendo. Todo mundo ofertava para a igreja, e o que acontecia? Todos os dias eram redistribuídos esses valores entre os necessitados. Mas os judeus, ali os crentes judeus, cristãos judeus, tá? Judeus convertidos ao cristianismo, estavam primeiro dando o suporte para suas viúvas, as viúvas judias, né? As necessitadas judias, mas aquelas que eram do grupo helenístico, ou seja, gregas ou que vinham de fora de Jerusalém, tá? Elas estavam sendo esquecidas. E aí os cristãos que eram de fora de Jerusalém ou gentios estavam reclamando, olha, vocês estão distribuindo aí para as judias, né, para os judeus, entre vocês aí, mas nós também contribuímos e as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Então os 12, versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Nós não temos condições de fiscalizar o que está acontecendo aí. Realmente estão certos. Mas nós, apóstolos, não temos condições de fazê-lo, de fiscalizar. Porque se nós fizermos isso, nosso tempo é escasso e nós somos limitados, eram só 12. Nós teremos que deixar a pregação da palavra, que não tem ninguém para fazer isso em nosso lugar, para fazer uma coisa que outras pessoas podem fazer, tá? Então, eles vão dar uma solução. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer ali dos apóstolos, né, de chamar 7 pessoas, tal, agradou a toda a comunidade.
E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos, tá? E aí crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, tá? Então, aí um texto aí em que a igreja sustentava ou socorria as viúvas em suas necessidades, tá? Paulo também, ele coletou recursos financeiros, dinheiro, tá? Para socorrer irmãos em dificuldade financeira. Então, nós temos aqui 2 Coríntios 9, de 1 a 14. Vou ler aqui, ó. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Ele está falando, olha, quanto à assistência aos santos, aos cristãos necessitados, eu não preciso nem escrever para vocês, porque ele já tinha escrito em outras cartas a respeito disso, tá? A primeira carta ao Coríntios que nós temos, a nossa primeira Coríntios, tá, já trata desse assunto, tá bom? Porque bem reconheço a vossa presteza. Então, para socorrer os irmãos, o pessoal de Corinto era sangue bom, tá? Para socorrer os outros, os corintianos lá, os coríntios não tinham problema. Mas o problema era quando era para sustentar Paulo. Pedro eles sustentavam, mas Paulo eles não queriam, tá? Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou mandando algumas pessoas, já deixo o dinheiro separado, porque eu disse para eles que vocês são muito prestativos. Então, se eles chegarem aí, vocês ainda começarem a coletar o dinheiro, eu vou ficar envergonhado, porque eu falei bem de vocês. Aí Paulo fala, para não dizer que vocês vão ficar muito pior do que eu, né? Porque é vocês que estão aí despreparados. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Tá? Esse texto está se referindo à coleta para socorrer os irmãos, porque esse é um dever também da igreja, tá bom? Deus pode fazer-vos abundar. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Tá? Eu não vou ler tudo, irmãos, mas já deu para perceber aí que era dever da igreja sustentar ou socorrer aqueles irmãos, não só as viúvas, mas aqueles irmãos que estavam em dificuldade financeira, tá? E os irmãos da Judéia, de Jerusalém, estavam passando por dificuldades neste momento e viria dinheiro de Corinto para ajudá-los, tá? 1 Coríntios 16, 1, 4 também trata disso, por isso que Paulo fala que, olha, vocês já sabem disso, porque eu já falei disso com vocês, tá bom? Quando que ele falou? Nessa carta aqui de Corinto, pelo menos essa carta ele fala. Por que eu estou falando essa carta, essa primeira carta que nós temos? Porque, na verdade, irmãos, foram escritas quatro cartas para a igreja de Corinto, por Paulo. Paulo escreveu 4 cartas, no mínimo 4 cartas, tá? Pode ter escrito mais. O que nós temos é a segunda e a quarta carta. A primeira e a terceira se perderam, tá? Nós não temos. Mas será que tinha coisa muito importante lá? Irmãos, nós cremos que Deus é o sustentador da igreja
e o que sustenta a sua palavra, tá? Provavelmente aquilo que estava escrito lá não era para nós, tá bom? Então era somente para os crentes de lá, tá? Então essa nossa primeira carta é a segunda carta que os coríntios receberam de Paulo, tá bom? Mas vamos à nossa primeira carta. Vamos tratar somente dessas duas cartas, tá? 1 Coríntios 16, de 1 a 4, diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, Paulo já está falando desse negócio de deixar tudo preparado já desde a primeira carta, tá? Dessa primeira carta. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Tá? Então, Paulo está falando, eu vou, mas eu quero que vocês enviem algumas pessoas junto comigo, para que ninguém depois venha dizer que eu passei a mão na grana. Tá bom? Então, Paulo está tendo cuidado aí de ter fiscais sobre ele próprio, para que ninguém venha dizer nada contra ele. Mas não é disso que eu estou tratando, é questão de apoiar os irmãos de outras igrejas que estão em necessidade, tá bom? Romanos 15, 26 também trata desse assunto. Romanos 15, 26. Vou ler para vocês. Como eu disse, a aula hoje bastante na Bíblia, tá? 15, 26. Porque aprove a Macedônia, né? A Macedônia é uma região, né? Então, quando Paulo fala Macedônia, está falando de todos os cristãos que estão na região da Macedônia. E a Acaia, mesma coisa, tá? Os cristãos que estão na região da Acaia. Levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A situação estava bem crítica em Jerusalém, tá? Por quê? Porque inicialmente, irmãos, a perseguição aos cristãos se deu pelos judeus, tá? Então, os judeus, eles, além de perseguir, prender, bater e tal, jogar pedra e tudo mais, os judeus faziam isso. Judeu não convertido, tá? Não cristão. De vez em quando o judeu cristão fazia um negócio desse também, mas não era para fazer, tá bom? Mas aqui se refere a judeu. Faziam isso. E pior, eles não permitiam, eles não davam trabalho para os judeus, para cristãos judeus, tá? Judeus convertidos ao cristianismo. Então a situação ficou muito complicada para os judeus convertidos ao cristianismo. Eles não tinham trabalho, ninguém dava serviço para eles. Então a situação ficou bem complicada, bem mesmo. E aí precisou da ajuda. E Paulo trata aqui, pediu também dinheiro para os romanos, para, né, os crentes de Roma, da cidade de Roma, para auxiliar os irmãos ali de Jerusalém, tá? Outro texto, Atos 20, 33. Atos 20, 33 fala dessa questão de apoiar os pobres em suas necessidades, né? A questão em dificuldades financeiras. 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos... de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Será que eu anotei o texto errado? Servindo para que me era necessário a mim que estava comigo, tendo mostrado tudo o trabalho assim. Eu acho que esse texto aqui eu anotei em lugar errado, tá? Esse texto é Paulo falando dele próprio. Bom, deixa eu ver aqui rapidinho. Paulo está falando que é dele mesmo, tá? Não, aqui, ó. É isso mesmo. Eu só anotei, do 33 até o 35. Eu só esqueci de anotar o restante. Deixa eu já acrescentar. Depois eu acrescento isso. Tá. De 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos, Paulo está falando, ó, eu nunca cobicei nada de vocês. Vocês sabem que as minhas mãos, o meu trabalho, né, serviram para o que me era necessário, a mim
e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, tá? Então, é isso aí. Então, Paulo está falando, olha, eu estou pedindo aí ajuda para vocês, mas não é para mim. Vocês sabem que eu nunca cobicei nada de vocês, mas a ajuda que eu estou pedindo é para os necessitados, tá? Porque lembre-se que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que Paulo está falando com isso, irmãos? Porque assim, ó, se você está precisando receber, é porque você está em estado de necessidade. E quem gosta de estar necessitando, né, em estado passando por necessidade, passando por dificuldades econômicas? Ninguém gosta. Então, é melhor você estar dando, porque significa que você não está precisando, você tem de sobra. É bom você estar numa situação confortável financeiramente, ao ponto de que você não apenas não precisa receber, como você está numa condição tão boa, tão folgada, que você pode dar. Tá? É disso que Paulo está falando. Tá? Então, melhor, mais bem-aventurada coisa é dar, porque você está bem, está tranquilo financeiramente, você está podendo não só se sustentar, como ajudar o outro, do que você receber, que significa que você está passando por necessidade, tá? Existiam também algumas regras, viu, irmãos? Não é assim também, vai pegando e dando dinheiro para todo mundo, não é bem assim, não, tá? Existiam algumas regras. Se você é forte e pode trabalhar, Paulo manda trabalhar, tá? Ele escreve isso lá em Tessalonicenses. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Não é para ajudar, tá? Não é para ajudar esse pessoal aí que não quer trabalhar. Então, assim, você ajuda na necessidade, mas não é assim também não, tá? Se o cara estiver precisando mesmo. Eu estou falando aqui dos necessitados, tá? Daqueles que precisam de ajuda. Ah, o cara está desempregado. Ah, mas ele está desempregado no tempão, nem catar latinha na rua o cara consegue, entendeu? Então não é bem assim. Outra coisa, até as viúvas, existe uma regra para isso. Paulo trata várias vezes disso, tá bom? Se a viúva é nova, não sustente ela. Por quê? Porque daqui a pouco ela casa e o marido dela ainda vai ser sustentado por vocês. Tá? Então, não sustente. Sustente aquelas que não têm mesmo condições de sustentar, de se sustentar. Tá? Então, haviam regras ali. Não é assim também. A gente não pode ser tão ingênuos, tá? Nós temos que ser, a Bíblia fala que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, ou outras versões diz como a águia. Tá? Tanto faz as duas aí, são dois animais bastante astutos e espertos, tá bom? Prudentes. Então, cuidado aí com a... Não é bem assim também, mas deve socorrer os necessitados nas suas dificuldades, tanto as viúvas quanto irmãos em Cristo que estão passando por dificuldade, qualquer pessoa, mas principalmente os domésticos da fé, tá? Os irmãos da igreja, principalmente, tá? Mas também se deve, aí, é aquela historinha, né? Não dar os peixes, né? Mas ensinar a pescar, tá bom? De vez em quando você vai ter que dar porque o cara tá morrendo de fome. Então você dá os peixes, mas ensina ele a pescar e ele vai ter que começar a pescar, tá bom? Tranquilo até aqui? Espero que sim. A igreja também deve... Então, ó, a igreja deve levantar recursos para o sustento dos pastores que cuidam dela espiritualmente. Ela deve levantar recursos, ela precisa de recursos para sustentar os necessitados, tá? Eu estou tratando só do aspecto bíblico aqui, daqui a pouco eu vou aplicar na nossa vida, tá bom? Ela deve contribuir para o avanço do evangelho, tá? Romanos 15, 23. Nós já lemos alguns textos que tratam disso, então eu vou ler só aqui Romanos 15, 23. Toda a carta de Romanos, irmãos, ela foi escrita somente para um propósito. Qual era esse propósito? Paulo, se você está há muito pouco tempo na igreja, você não viu isso acontecer. Mas quem está há mais tempo na igreja, já viu isso acontecer, tá? Nós tivemos um casal que nós enviamos, a Priscila está assistindo a aula aí, a Priscila, preciso fugir o seu nome agora, o seu sobrenome, Noronha. A Priscila Noronha está aqui assistindo a aula conosco, e ela... obrigado, Danilo, está dando para entender tudo, sim. A Priscila Noronha, ela faz parte da nossa Secretaria de Apoio Missionário.
Então, assim, a nossa igreja ajuda a sustentar quatro famílias de missionários, tá? Uma delas foi recentemente para o Líbano. Inclusive, eles estavam próximos ali aonde ocorreu a explosão, graças a Deus não foram afetados, assim, de forma... Chegou parece que estilhaçar as vidraças da casa, mas não nada de pior aconteceu, graças a Deus, tá? Mas eles vieram, ficaram um tempo conosco, apresentando o seu trabalho, e a nossa igreja apoiou, enviando-os, ajudando a enviá-los, e ajuda a sustentá-los, tá? Então, isso é muito comum. Sempre quando algum missionário pretende ir para algum campo, a nossa agência de missões, ela pede para que ele vá nas igrejas pedir apoio, porque esse apoio venha não só da PNT e outras agências, tá? Que é a nossa agência, uma das nossas agências missionárias, mas que as igrejas também se comprometam com o sustento desse missionário. E eles vêm e apresentam nas igrejas o que eles creem, o lugar que eles estão indo, a necessidade e tudo mais. E o que o Paulo está fazendo na carta de Romanos é exatamente isso. Paulo, ele pretende ir para a Espanha. Ele quer pregar o evangelho na Espanha. E aí ele quer ajuda dos irmãos, ajuda financeira dos irmãos de Roma. Então o que ele faz? Como ele não conhece esses irmãos, embora tenha algumas pessoas que conhecem Paulo ali, que o conheceram em alguma outra cidade do Império, como Paulo não conhece esses irmãos pessoalmente, ele escreve uma carta explicando para eles o evangelho que ele prega, tá? Por isso que essa carta de Romanos é uma das mais completas que nós temos no que diz respeito à pregação, o que é o evangelho, tá? A boa notícia, porque Paulo está explicando, olha, o evangelho que eu prego é esse. E aí ele está mandando para já antes que ele chegue, para que eles leiam essa carta, e quando ele chegar, todo mundo já sabe que Paulo ensina, o que ele prega, o que ele vai pregar para o pessoal lá da Espanha. E aí ele vai passar um tempo ali para que eles o conheçam melhor, e daí ele ser enviado para a Espanha, com recursos financeiros para isso, tá? Onde a gente encontra isso? Romanos 15, 23. Tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Mas agora, já não tendo já campo de atividade nestas regiões, onde ele está ali, tá? E desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. E o que ele diz aqui, ó, e para lá seja por vós encaminhado, significa que vocês me enviem para lá com apoio financeiro para isso, tá? Depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, tá? Aí ele fala, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia, levantar a coleta de benefício aos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Aí ele vai falar aquele texto que a gente já até leu, tá bom? Então, Paulo está falando aqui, olha, um dos deveres da igreja é sustentar a pregação do evangelho, o avanço do evangelho, a missões, né? O trabalho missionário que nós chamamos, né? Vocês já devem ter percebido, que já estão na nossa igreja há algum tempo, que nós levantamos a oferta, ofertas e dízimos, e existe uma oferta especial para missões, qualquer um pode contribuir. Por causa da pandemia, a gente está trabalhando um pouco de forma um pouco diferente, mas normalmente nós temos até 2 baúzinhos lá, né? 2 gasofiláceos, 2 urnas, uma bege e uma azul, no nosso caso, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana em Mogi das Cruzes, né? A primeira igreja de Mogi. Ali, se você colocar a oferta no baúzinho marrom, é a oferta para as despesas gerais da igreja. Se você colocar na urnazinha azul, significa que aquele dinheiro ali é específico para a obra missionária. E esse dinheiro vai para os missionários. A nossa igreja, inclusive, ela faz um trabalho assim. Isso é particular da nossa igreja, tá? No mês de aniversário de algum membro da família ali, dos 4 missionários que nós ajudamos a sustentar, todo o dinheiro levantado, eu não lembro direito se é um mês, não é um mês inteiro, mas
todo o dinheiro levantado num dia específico lá, no dia, é o dia de... Ô, Priscila, me ajuda aí, vai. Você está aí? Que dia que é Aqui, mesmo? sim. É no domingo. Então, por exemplo, se o aniversário do missionário da família é, por exemplo, numa quarta-feira, aí no domingo anterior a gente faz uma oferta especial. E é muito legal porque a igreja corresponde bem. Geralmente a gente consegue uma boa quantia. Aí esse dinheiro desse domingo sai especificamente para esse missionário e os outros 3 domingos que é dividido entre os 4. Isso, obrigado, Priscila. Eu estava me enrolando aqui, eu estava vendo que eu não estava sabendo explicar direito como é que funcionava. Imagina! Obrigado aí pelo apoio. Imagina. Então, é assim que funciona, tá? A Priscila explicou bem, de forma bem clara aí como é que funciona. Mas isso eu estou dizendo é a nossa igreja, tá bom? E se algum missionário nos visitar em um domingo, toda a oferta daquele domingo de missões vai para o missionário, né, Priscila? É isso, né? Isso também, quando a gente convida ou um pastor diferente, né, algum missionário que vem, ou até mesmo os nossos, quando eles vêm nos visitar, a gente aproveita essa oportunidade e dá aquela oferta específica para ele. Isso, legal. Então, isso é uma coisa da nossa igreja, tá, irmãos? Eu não sei se outras igrejas, cada igreja presbiteriana faz do seu jeito, mas isso é uma prática que nós adotamos, a nossa igreja adotou, né? Nossa igreja já vem adotando isso faz tempo, bastante tempo, e é uma prática bem legal, né? Tem dado muito certo, tem abençoado muito. Eu lembro até da história de, se eu não me engano, da Tirza, que é a nossa missionária, né? Que está na Espanha, que ela teve um problema, o óculos dela quebrou, uma coisa assim, e Deus abençoou que fosse mês do aniversário dela, e aí o dinheiro foi levantado e chegou o dinheiro para ela na época, ela estava precisando comprar o óculos, o dinheiro chegou para ajudá-la nessa dificuldade aí. Então, o sustento muito bem-vindo, tá? Então, é um dever da igreja. Então, o dever da igreja é sustentar o seu pastor, tá? Sustentar aqueles que estão em fragilidades econômicas, órfãos e demais necessitados, e apoiar o avanço do evangelho, da expansão do evangelho pelo mundo, tá bom? Então, essa é uma obrigação. Como que isso vai acontecer, irmãos? Através dos recursos, tá? Que a igreja arrecada. Quarto ponto aí, qual é o valor dessa contribuição? Essa é uma questão de muita discussão, tá? Mas não é 10%, porque 10% é do Antigo Testamento, a lei passou. Tudo bem. Lembra que eu comentei na aula passada para vocês que coisas que aconteciam antes da lei, elas têm um significado especial para nós? Pois bem, Abraão, ele deu dízimo antes da lei. A lei não tinha ainda, não havia lei ainda, e Abraão já tinha dado dízimo. E Jacó também prometeu dar. Provavelmente ele não deu, mas a promessa estava ali. A promessa de Jacó, tendo ele dado ou não, ela serve para nos mostrar que essa prática de dar 10% dos seus recursos é uma prática reconhecidamente comum e normal no mundo antigo, tá? E o mundo do Novo Testamento também é mundo antigo, tá bom? A antiguidade, na nossa divisão de história, ela acaba com a queda do Império Romano, de Roma, tá? O Império Ocidental, no século V, tá bom? Século V depois de Cristo, tá? Então, era uma prática bastante comum. E quando eu falo que a lei acabou, irmãos, eu estou falando que a lei ela foi cumprida em Cristo, mas ainda nós somos obrigados a obedecer o decálogo, tá? Porque o decálogo ele é a lei moral de Deus, tá? É aquilo que Deus exige de nós, tá bom? O que eu estou me referindo são os outros códigos, né? O código deuteronomista, aí aquela lei que está no livro de Deuteronômio. Como eu já disse na aula passada, não estou me referindo aos documentos deuteronomistas. Quem estuda teologia e vê esse vídeo sabe do que eu estou falando. Nem do Código de Santidade, que é aquele parte da lei que está registrada no livro de Levítico, também chamado de Código Levítico, embora não se aplique somente aos levitas, tá? Ele se aplica a toda a nação, mas está registrado no livro de Levíticos. E o Código da Aliança, que está no livro de Êxodo, que vem em decorrência ao Decálogo, tá bom? O Decálogo é os 10 mandamentos, tá? Enfim, esses 3 códigos pararam de vigorar, mas o Decálogo continua
valendo para nós hoje, tá bom? Tá. O que o Novo Testamento fala a respeito da contribuição? Primeiro, ela deve ser segundo você propôs no seu coração. 2 Coríntios 9, eu não vou ler, irmãos, porque eu já li esse texto, tá? 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade, tal, nem por pressão, tá? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, cada um deve dar conforme propôs no seu coração. Aquele que é instruído na palavra deve repartir o que tem com aquele que o ensina. Olha, falando novamente aí de contribuição com o pastor, tá? Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Deixa eu explicar o que está escrito aqui. Se você está sendo instruído na palavra, você deve repartir tudo que você tem com aquele que está te instruindo, tá? Então, aí é uma divisão. Você tem que dividir o que você tem com aquele que está te ensinando. Então, aí não seria nem 10%, irmãos. Aí nós estamos falando aí de algo em torno de 50%, tá? Então, é uma instrução de Paulo aqui. Calma, que nós não vamos instituir o trízimo em nossa igreja, nem o quinquísimo na nossa igreja, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Outra coisa, outro ensino importante é que nós devemos fazê-lo, a nossa contribuição deve ser com generosidade. 2 Coríntios 8, 1 e 2. Vou ler aqui para vocês, rápido. 2 Coríntios 8, de 1 e 2, verso 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que interessante, irmãos. Uma igreja aqui da Macedônia estava passando por necessidade neste momento e mesmo assim, da pobreza que eles estavam enfrentando, eles conseguiram contribuir com generosidade para aqueles que estavam em pior situação do que eles, tá? 1 Timóteo 6, 17 e 19. Vou ler aqui para vocês. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Diz assim, ó: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, olha, contribua com generosidade. De novo aqui. 1 João 3, 16, 18. 3, 16 e 18. Olha o que diz aqui, ó. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, financeiro, tá? E vir a seu irmão, tá? Vir a seu irmão, enxergar o seu irmão, olhar, perceber seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, tá? Então ele está falando, olha, nós devemos contribuir aí, vendo o nosso irmão passando necessidade, nós devemos contribuir de coração, tá? Com presteza e tudo mais. Qualquer coisa diferente disso é falso amor, tá bom? Então, nós devemos contribuir, segundo propusemos em nosso coração, devemos dividir, repartir com aquele que nos ensina e devemos contribuir com generosidade, tá? Vamos lá, aspectos práticos. A igreja, como qualquer instituição, precisa de recursos para o seu bom funcionamento, tá bom?
A igreja possui diversos serviços e compromissos que precisam de recursos para serem mantidos, recursos financeiros. A igreja possui, tá bom? A saber, água. Irmãos, nós temos conta. Agora eu estou falando de prática. O que isso tem a ver com a minha vida? Bom, enfim, você vai na igreja, você bebe água, você vai no banheiro, você dá descarga. Espero que dê descarga. Dê descarga, tá, irmãos? Depois que você usar, dê descarga. Os irmãos da limpeza agradecem. As irmãs, né? Você lava a sua mão, tá bom? Tem o detergente líquido, tem o álcool em gel, tá? Essas coisas aparecem como lá. O anjo do céu desce e entrega toneladas de álcool em gel para a igreja. Não é assim que funciona, tá? Enche a caixa de água com mangueira que vem do céu. Não é assim que funciona. Nós temos luz elétrica. Nós acendemos as luzes e nós utilizamos esses recursos, tá bom? Nós temos... para ouvirmos melhor a pregação, existe microfone, instrumento musical. Agora, no momento da pandemia, nós assinamos esse recurso aqui, o Zoom, que a igreja assinou, não sei se já pagou ou está pagando, para que a gente possa utilizar esse recurso. Internet, para que possa transmitir cultos para aqueles que estão são grupo de risco e não podem vir à igreja. Então, tudo isso tem um custo. Da onde vem esse recurso, irmãos? Nós que contribuímos para ele, tá? Cafezinho. Agora não está podendo dar cafezinho, mas tem lá o cafezinho. Depois que as coisas voltarem à normalidade, quem já esteve na igreja antes da pandemia, sabe do que nós estamos falando. Tem lá o cafezinho, né? Legal, você pode parar um pouquinho lá, tomar um café, conversar, bater um papo com os irmãos. Não é o nosso caso, a nossa igreja não paga aluguel, mas tem igrejas que pagam aluguel, tá bom? Instrumentos musicais, tá? Nós temos a nossa orquestra lá com instrumentos musicais e instrumento é caro. Se você trabalha com música, você sabe disso. Nós temos a nossa banda, nosso grupo de louvor, tem as guitarras, tem o baixo, tem a bateria, enfim, os amplificadores, tudo isso é caro. E da onde vem recurso, irmãos? Se você não contribuir, da onde virá o recurso? Tá? A igreja não produz, ela não tem, a igreja não tem recurso próprio, ela precisa do ajuda de nossa ajuda, tá? Funcionários, aqueles que mantêm a igreja limpa, é gostoso chegar na igreja, né? A igreja está limpinha, né? Não ter sujeira, não ter papel jogado, apesar que quando tem papel jogado somos nós que jogamos, né? Mas poeira, essas coisas, tem lá os funcionários que limpam a cozinha, limpam o banheiro, para que seja um momento, um local, melhor dizendo, agradável, que o nosso momento de culto seja um momento abençoado. Imagina se está lá no templo orando, ou louvando a Deus, ou ouvindo a palavra, e subir cheiro enfim, de sujeira, de urina, ou coisas assim, porque não foi limpo, né, o banheiro. Então, nós temos funcionários. Conforto, irmãos, conforto. Ventiladores no calor, aquele calor de matar, o ventilador nos ajuda ali, minimiza as nossas dificuldades. Ar-condicionado, a nossa igreja ainda não tem, mas há um projeto aí de colocar o ar-condicionado na igreja, mas nas nossas salas de escola dominical tem, tá? Construção de prédios e tudo mais, bancos. Então, essas coisas que nos dão certo conforto. Imagina se o culto sentado no chão, né, como acontece em alguns locais do mundo, ou de pé, tá? Não, nós temos esse conforto de poder estar sentado em um banco, estar tranquilos ali. Então, tudo isso tem custo, tá? Apoio pastoral, alguém que se dedique ao ensino e ao aconselhamento, né? Nós estamos tendo, nesse momento de pandemia, piorou a situação, porque as famílias estão ficando muito tempo juntas, e nós estamos tendo, hoje o pastor falou disso, né? Sobre, na devocional, estresse, né? Ansiedade, depressão, e talvez mais do que nunca, muitas pessoas estão precisando do apoio pastoral, e nós temos alguém que esteja lá para isso, tá? Para nos aconselhar, para te aconselhar, problemas matrimoniais, ajuda do pastor, alguém que se dedique ao estudo da palavra, para que venha nos trazer uma palavra, né, uma pregação que fale ao nosso coração, que nos prepare para sermos mais parecidos com Cristo, que nos confronte com a realidade de quem Deus é e quem somos nós, tá? Então, esse apoio pastoral
tem um custo, tá bom? Apoio aos missionários, já foi falado aqui, inclusive até a Priscila falou aqui, nos esclareceu algumas coisas, dentre outras coisas. Da onde vem recurso para isso, irmãos? Através do seu dízimo e da sua oferta, tá? Outro ponto aqui, a bênção de ofertar. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre atrela a contribuição com uma retribuição divina. Irmãos, a gente não gosta muito, e eu não gosto particularmente, de ficar falando, olha, dá para você receber. Se você está pensando isso, não dê, tá? Porque Deus não abençoa pessoas assim. Mas veja só, Deus sempre abençoa aqueles que contribuem de coração, tá bom? Como? Não deixando faltar, ou então impedindo que falte. Não quer dizer que você vai ficar rico, não. Tá? Se você está pensando em dar, como algumas igrejas dizem por aí, dá que você vai receber 100 vezes tanto, a Bíblia não ensina isso, tá bom? Se você está esperando isso, Deus não vai te dar. Mas ele vai suprir as suas necessidades, ele não vai permitir que falte, tá bom? Então, Deus, ele abençoa aqueles que contribuem de coração aberto, tá bom? Ele não é obrigado a fazê-lo e ele faz isso por graça, tá? É favor de Deus. Dessa forma, podemos entender que Deus abençoará aqueles que abençoam a igreja e aos outros. Tá? Considerações finais. Aí estamos chegando aí no final da nossa aula. Considerações finais. Os cristãos devem contribuir com a igreja, tanto para a distribuição àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, o que não impede que o crente faça isso por conta própria. O fato de você contribuir com a igreja não significa que você não pode contribuir por conta própria, tá bom? Você pode. Você mesmo chegar, sabe de alguém que está passando por dificuldade, vai lá e ajude essa pessoa. Você pode fazer isso, você deve fazer isso, inclusive, tá? Mas nunca se esqueça que primeiro os domésticos da fé, Gálatas 6:10. Depois você leia lá, tá? Mas não é só essas pessoas em vulnerabilidade que precisam ou devem ser sustentadas pela igreja, por você, por mim, tá bom? Como para o sustento, tanto como, tá? Ou tanto quanto, para o sustento daqueles que se dedicam ao ensino das Escrituras, tá? Então, o pastor, ele é digno do seu salário, do salário dele. Por quê? Porque ele trabalha para o seu bem, ele tem se fadigado, se esmerado em oferecer um trabalho bem feito, trazendo a palavra de Deus para você, te ensinando nos caminhos do Senhor, estando lá para te apoiar quando você precisar de conselhos e tudo mais, e te ajudar, tá? Então, esses homens, os presbíteros, no caso da nossa igreja, presbíteros docentes, devem ser sustentados pela igreja. A igreja também deve contribuir para a preservação do local de culto, tá? A nossa igreja, o prédio. Nós também precisamos contribuir, pois assim beneficiamos a nós mesmos. Quando nós contribuímos para a igreja, nós estamos beneficiando a nós mesmos, tá bom? Nós estamos sendo beneficiados. Como? Com a água, com a luz, com aquilo que a gente já comentou agora há pouco. Para melhor organizar a coleta, a igreja utiliza-se do dízimo, que é um valor determinado no Antigo Testamento, e das ofertas voluntárias. Irmãos, o dízimo a igreja entende que é um valor razoável. Por quê? Porque ele é democrático. Por que ele é democrático? Porque quem recebe um salário mínimo vai dar 10% do que ele recebe. Quem recebe 2 salários mínimos é 10% do que recebe. Ou seja, o valor é censitário, tá? Então, ele é regulamentado pelo aquilo que você recebe. Não está sendo oprimido aquele que recebe pouco e nem sendo beneficiado demais aquele que recebe muito. Cada um vai contribuir segundo o seu recurso, tá bom? Então, é 10% daquilo que você recebe, tá? E as ofertas que são voluntárias, você dá o quanto você quiser. É uma forma que a igreja utiliza, uma forma democrática, todo mundo contribui 10%, tá? A nossa igreja não obriga você a fazê-lo. Se você deixar de fazê-lo, embora não seja algo legal, você se compromete a contribuir com dízimo e oferta, sustentar a igreja com seus recursos, mas se você não faz, não entra para a lista negra,
os presbíteros não, ou diáconos, não vão colocar o seu nome no quadro lá da entrada da igreja, os quadros daqueles que não dizimaram, não vai estar lá, nem daqueles que dizimaram, porque se colocar lá quem dizimou, por ilação, você vai descobrir quem não dizimou, tá? Não vai aparecer no quadro, cada um sabe de si, mas lembre-se, você está contribuindo você está usufruindo daquilo que você contribui. Então, devemos fazê-lo, tá? Devemos fazer porque isso é uma demonstração de cuidado e de carinho para com a obra do Senhor, tá? As ofertas são voluntárias, cada um contribui segundo quiser, né? Segundo lhe aprover o coração, mas essas ofertas também contribuem bastante para o compromisso, para que a igreja salde ou quite os seus compromissos que ela possui, tá bom? Irmãos, no mais, eu espero que tenha ficado claro aí. Vou interromper o compartilhamento de tela. Eu espero ter sido atrelado aí a questão, a Bíblia, atrelei também a questão aos ensinos bíblicos, também de ensinos práticos para a nossa vida. Eu espero que tenha aí servido para esclarecer. Lembrando que a nossa igreja não está interessada nos seus recursos. De 13 lições do livro, somente uma trata disso. Nós trabalhamos as nossas aulas aí, cada conteúdo aqui, cada lição do livro foi destrinchada em 2 aulas, mas nós tivemos aí, por exemplo, o outro lado do plano da salvação, que nós trabalhamos em 4 aulas. Depois nós tivemos uma aula sobre que tratou dos 5 pontos do calvinismo. Tivemos uma aula introdutória, que eu lembro que o Tarcísio deu lá naquela primeira aula nossa, ou seja, olha, serão 26 aulas, mais 31 aulas, mais a prova, 32 aulas mais ou menos, que nós daremos para vocês até o final do nosso curso. De 32 aulas, somente 2 aulas trataram de dízimos e ofertas, ou seja, não é um ponto que a nossa igreja foque, mas é uma questão importante, porque essa a sua contribuição, ela sustenta a igreja, tá? Ela ajuda a sustentar a igreja. Deus abençoa, Deus sustenta a igreja, ele é o sustentador da igreja, melhor dizendo, Deus sustenta a igreja através de nós, tá bom? Então, é uma questão importante, mas não é a mais importante, tá? Da vida cristã. Ok? Irmãos, espero que tenha sido ficado claro. Alguém quer comentar alguma coisa, mencionar algo importante aí, que não ficou muito claro? Às vezes eu estou falando aqui, estou numa linha de raciocínio e eu estou pensando que está muito claro, e às vezes eu estou deixando algo que eu não estou mencionando, não é que eu não acho importante, é porque na hora eu não me atinei para isso. Então, se alguém quiser comentar, pode comentar, fique à vontade. Ô, Diogo, tudo bom? Danilo. Fala, Danilo. Para mim ficou tudo bem claro, tudo tranquilo, tá? Bem explicado, bem exposto aí, né? E para mim tá muito bom, tá bem, não tenho nem o que falar. Foi muito bom mesmo. Beleza, então, Danilo. Danilo é gente boa, muito generoso. Bem entendível, é verdade. Não é sério mesmo, é bem entendível mesmo. Então, gosto muito das suas aulas. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Ore por mim, orem por mim. Imagina. Mais alguém? Opa, mais alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Tá tranquilo? Eu tô vendo que o Tarcísio abriu o microfone ali. Pode falar, Tarcísio. Não, eu abri sem querer mesmo, mas tá tudo certo. Concordo plenamente. Então, beleza. Irmãos, então nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Deixa eu só fazer um lembrete. O Saulo entregou para nós, o Cláudio, desculpa, entregou para nós as lições. O Danilo também entregou, Danilo Fusar entregou, que eu lembro, tá? Para mim. Quer dizer, não foi para mim, mas no caso a Priscila entrou em contato comigo, então eu sei que entregou.
Se mais alguém não entregou as respostas, por favor, irmãos, a gente vai ficar batendo nessa tecla aí, mas é porque é importante para você e para nós que você entregue esses questionários aí respondidos, tá bom? Então, se você não entregou ainda, entregue para o Tarcísio, tá? Vá no culto, entregue para o Tarcísio, ou então vá à igreja e entregue ali para a Irene, que é a secretária da nossa igreja. Tá? E ela vai entregar, ela vai fazer esse questionário chegar nas mãos do Tarcísio, tá bom? Então, faça isso, é importante para nós precisamos desse controle aí, nosso tempo de convívio juntos aqui está acabando, tá? Convívio juntos é até, eu estou sendo redundante, convívio só pode ser junto, né? Eu vou conviver sozinho? Não tem como, né? Então, nosso tempo de convívio está acabando. Então, corre lá, tenta entregar para o Tarcísio até semana que vem, irmãos. Mas de preferência hoje. Mas se não der, até semana que vem, porque aí na outra já é a última aula e depois disso aí, irmãos, aí nós estamos entrando aí no 45 minutos, aí já entramos na prorrogação do nosso jogo, tá bom? Deus abençoe a todos. Estou vendo aí o Danilo e a Priscila. Deus abençoe, Danilo Fusaro e a Priscila. Um abraço para vocês. O Saulo e a Daniele. Deus abençoe, um abraço. A Ana Carolina, não estou vendo, mas ela está presente. A Renata, eu acredito que com a Renata esteja o seu Orestes. Um abraço para Renata e Orestes, são visitantes da nossa sala. Visitantes que já são da casa, né? Porque eles estão aí já com a gente já quase desde o começo. A Luísa também. Vou dar a provinha para a Renata aí, viu? Oi? Vou dar a provinha para a Renata responder. Dá uma provinha para a Renata, já que ela assiste todas as aulas. A Renata, ó, depois você pega o questionário lá conosco lá. A Luísa e talvez as suas netinhas estejam com ela. O Guilherme está aí, o Cláudio, acho que a Lívia também está com o Cláudio, né? A Gorete, e tem mais alguém aí que eu estou deixando de falar? Se eu deixei, irmãos, me perdoe, eu acho que eu falei todo mundo. Ana Carolina. Falou. Acho que eu falei todos. Deus abençoe, um ótimo domingo para todos. Eu vou pedir para o Guilherme. Você ora por nós hoje aí? Se o microfone estiver funcionando. Pode orar. Pode orar. Ih, Guilherme, está bem baixinho o seu microfone. Melhorou? Melhorou um pouco. Fala um pouco mais alto, eu acho que vai dar certo. É que eu tô falando do lado do microfone mesmo. Agora deu. Agora manda bala. Tá alto. Tá bom. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado por este dia, Pai. Obrigado pela vida de cada um presente nesta aula, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos professores, do Diogo, do Tarcísio, Pai. Obrigado por esta aula, Senhor. Por todos os teus ensinamentos, Pai. E cuide de nós, Senhor. Fique conosco durante este dia, Pai. E que o Senhor possa sempre estar com a gente, Pai, nos fortalecendo e nos guiando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Esta é a minha oração. Amém. 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 Amém, irmão. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos e até a noite para quem estiver no culto, tá bom? Um abraço. Até mais.